Olá, aqui é o Nilo Guimarães no quarto vídeo dessa série de vídeos onde eu estou mostrando automações simples de 1 a 2 páginas que qualquer pessoa possa fazer com scripts Python. Então, o vídeo passado eu pretendia colocar uma parte da leitura de sensores do computador, né, temperatura, memória RAM, CPU, mas acabou ficando longo porque eu comecei a falar de web scraping e hoje então vou tratar basicamente como a gente coleta informações de forma automática de páginas da internet, que é bastante interessante. Ao invés de você fazer isso manualmente, um processo tedioso, demorado, chato, você usa o seu tempo automatizando isso, né? E aí deixa o computador coletar essas informações de qualquer site que você queira. Então eu vou estar mostrando então na continuação do terceiro vídeo o que a gente estava fazendo. Para quem não viu o vídeo passado, nós nos baseamos aqui num material muito bom aqui do Alisson Silva, que é engenheiro elétrico e programador profissional. Então ele fez aqui um material disponibilizado gratuitamente, eu peguei esse material e comecei a melhorá-lo. E a aula passada nós começamos a ver de onde é que estávamos, tanto ele quanto eu, buscando as informações. Ele fez uma busca no G1, no site G1, que é uma chamada aqui em cima, né, onde ele chama com o Q de query, e eu faço uma chamada aqui no site do ConaEng, e daí eu uso o S de search. Mas basicamente são maneiras dos sites tratarem, cada um tem uma forma. Por exemplo, nesse site do G1 é uma chamada de página infinita, você vai mais para baixo aqui e ele vai avançando, né? Vai avançando aqui, não há limites. Tá? Então você pode clicar veja mais se você quiser ver mais informações. E aqui no nosso site ConaEng, não, ele é dividido por páginas, né? Você vai clicando próximo, e ele vai avançando se tiver mais de uma página. Tá? Então é isso que eu estava mostrando aqui, como tanto o back-end do programa dele, quanto o nosso, ele mudava nesse quesito aí de qual é a URL base de procura. A dele é essa aqui, e a nossa é essa outra URL aqui. Tá? Eu tenho o page, depois eu ponho o número, começo aqui só com uma URL mais simples, esta aqui marcando para você bem, ó. Mas depois, como eu tenho mais de uma página, eu acabo avançando para uma URL mais completa, onde eu tenho a questão da página, mas também do número dela, né? Então tem que botar o número da página ali, que é como aparece aqui, se vocês observarem, é bem como apareceu aqui, né? O número da página e depois o search. Tá? Mas vamos dar uma olhada aí como é que esse programa é estruturado. Eu já vou mostrar direto aqui do ConaEng que eu fiz algumas alterações em relação ao programa base. Eu coloquei um título, agregador de notícias do website. Então vamos rodá-lo novamente aqui. Então é assim que ele aparece, né? Aparece agregador de notícias do website www.conaeng.com.br. Coloquei um ícone também, né? Que aqui aparece, ó, janela icon bitmap favicon.icon. Que é um ícone da minha escolha, e aqui era o espaço para digitar. Então se você digitar lá, robótica, tem 3 artigos de robótica, se não me engano aqui que ele busca, ó, localização e mapeamento, movimentação de um robô, estabilidade e controle do mouse, indústria 4.0 Express. Você pega o primeiro aqui, ele já mostra uma janelinha aqui com mais informações, e aí eu posso abrir o navegador e ver mais dados. Poderia buscar sobre outra informação. Ele está abrindo a segunda janela no meu primeiro vídeo. E aqui eu estou usando o segundo vídeo para gravar para vocês, então por isso que acaba sendo deslocado. Tanto que para a janela principal aqui aparecer na tela, na parte correta, eu tive que colocar ela nessa posição aqui, ó, 1500, que é em X, né? 1500, 800, 450 é o tamanho dela e 1500 é em X, quer dizer, é todo o primeiro monitor mais alguns pixels aqui do segundo monitor. Ela apareceu no lugar certo. E assim vai, pessoal. Então ele vai avançando aqui. Mas o que o meu programa teve que fazer diferente do dele? Bom, teve essa parte da interface não mudou muito, eu mudei um pouco as cores, né? Se vocês forem observar aqui, só para lembrar, o pessoal do terceiro vídeo já viu, mas se você não viu, o código aqui original, e que era do G1, né? Ele tinha as cores um pouquinho diferentes aqui, né? Então aqui vou buscar outra palavra aqui, futebol. Então ele busca várias informações sobre o futebol. E aqui ele usou sempre tons de cinza.
ficou coerente, né? Site de agregador de notícias. Mas eu preferi dar outras cores aqui na parte de interface. É a parte mais simples, que é a da interface gráfica das janelas. Agora, vamos entrar na parte de back-end. De back-end, vou mostrar um pouquinho como é que ele fez aqui. Ele usou aqui a biblioteca muito famosa, Beautiful Soup. Essa biblioteca realmente ela é muito famosa, porque ela é uma maneira fácil de tratar o HTML de uma página. Então ele foi buscar aqui, ó, nessa página aqui, né, que tem o que de query, ele foi buscar as informações. Então ele buscava aqui a URL base mais o termo que ele digitou, né? O termo Covid ou futebol ou qualquer termo que seja digitado, ele vai buscar aqui com esse parâmetro aqui. E depois, onde é que ele busca a informação correta para trazer a informação? Então aqui ele ainda está com a Covid. Vamos pegar a primeira aqui. Vamos ver a Covid. Pará recebe a primeira remessa. Acho que essa aqui não modifica. Se vocês forem ver, eu acho que para ele também está aparecendo essa primeira notícia aqui. Pará recebe a primeira remessa de vocês. Como é que ele vai conseguir capturar automaticamente essa informação, né? Porque nós navegamos, né, manualmente, vamos lá e buscamos a informação. Mas como é que o computador vai fazer isso de forma automática? É isso que a gente vai ver agora. Então, rodo aqui e vamos dar uma olhada. Aqui não é no back-end que eu rodo, né, pessoal? É na interface. Back-end, ele só faz a procura. Na interface é que eu tenho realmente o quadro. Vejam o quadro dele aqui, ó. Está aparecendo. Como ele não criou uma janela, o software escolheu automaticamente aqui no primeiro monitor, né? Então, como é que ele busca essa informação? Como é que ele sabe? Pará recebe a primeira remessa e depois como é que ele lê a descrição? Vacinas bivalentes, tal qual está aqui, né? Pará recebe a primeira remessa e depois vacinas bivalentes. Como é que ele sabe isso, né? Coisa interessante. Bom, aí é o momento nerd aqui do vídeo, né? Como sempre tem. É algo mais avançado. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. É o seguinte, ó, quando você está num elemento aqui, HTML aqui de uma página qualquer na web, você aperta o botão direito do mouse, tem essa opção aqui, inspecionar. Aí ele vai direto aqui para uma área de inspeção, onde ele te mostra no código HTML o que é aquilo que está representado em tela. Então deixa eu ampliar aqui, fica mais fácil de vocês verem. Então aqui está a minha tela. E aqui está o código ali, ó, exatamente, ó, que descreve o título e depois o link e a descrição. Descrição um pouquinho mais para baixo. Aqui, né? Vacinas bivalentes, tal, tal, tal. Aqui a descrição. Vacinas bivalentes. E aqui o título. Tá? Para aparecer assim para você, da mesma forma que está aparecendo para mim, você pode ir aqui no cantinho direito, ó. E geralmente ele traz assim, né? Na maioria dos navegadores. Só que eu acho assim meio confuso, né? Eu prefiro ter mais espaço, tá, para olhar na horizontal aqui toda a página e olha aqui embaixo o que me interessa. Tá bom, pessoal? Então, vejam só. Eu estou aqui com os dados e aqui já encontrei a posição. Então eu sei que é nessa posição aqui onde vai estar a informação. Tá? E aí, como é que ele buscou lá e capturou esse dado aqui? Aí, se vocês forem no código ali, forem no código aqui, né, vocês vão ver no back-end lá, como é que ele trouxe, ó. Ele foi buscar esse atributo aqui, ó. Widget Info Text Container. Ele buscou tudo, o Find All aqui, exatamente isso, busca tudo relativo a esse widget aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? É isso exatamente isso que ele fez. Exatamente isso que ele fez. Então, buscando esses dados aqui, tá? Então é o Info Text Container. Se a gente for ver lá agora olhando na página, Info Text Container é exatamente isso aqui, onde tem todas as informações, tanto o título, quanto a descrição, quanto o próprio link. Tá tudo ali, dentro dessa classe aqui. E é olhando aqui que ele descobriu o nome da classe. Essa classe aqui, ó, que está aqui representada, ó, na parte gráfica, né? Tá toda ela aqui. Aqui está o miolo dela. Aqui uma folga para a borda, depois a borda, a margem e a posição na tela. Então, ele olhando para cá é que ele descobriu que era essa classe aqui. Tá? E como é que ele buscou o título? Bom, vamos ver ali como é que ele buscou o título. Aí vamos ver, título. Ele notícia, find, ele buscou uma div com esse nome aqui, Class Widget Info Title. Que é exatamente, se vocês forem ver, ó,
class, dígito info header, class, widget, info title. Depois aparece product color, mas é uma outra classe, tá? Porque tem duas classes ali juntas. Então vamos clicar nessa aqui. Ó, tem uma outra classe color aqui, que só dá a cor ali, tá? Só dá a cor para a notícia. No caso, pode ser vermelha, se eu tiro, aparece o azul, que é o padrão. Ou eu poderia, aqui como eu estou acessando aqui informações, eu poderia mudar aqui as cores, tá? A gente tem um grande poder aqui de fazer experiências aqui com o site que a gente está analisando. Então, se ele buscar aqui uma div que tenha a classe com esse nome aqui, InfoTitle, ele vai buscar o quê? Vai buscar o texto. Exatamente isso que ele fez aqui, ó. Daí ele buscou o texto aqui, ó. Tá vendo? Text, buscou o texto. E depois a descrição. Então, as duas questões ele já resolveu aqui rapidamente. Só que aí o widget da outra, qual que é? Esse aqui, ó. Widget Info Description. Então o site do G1 é bem simples, página estática e aqui, ó, Class Info Description. Então o programador olhou aqui primeiro, né, e depois foi lá no código e capturou a informação. E o link? Bom, ele procurou o primeiro A que ele encontrou, que o A em HTML é o que justamente faz esse valorzinho aqui, ó. Esse A aqui, tá? É o que faz o salto para um link de internet. Então ele foi buscou o A e depois ele colocou o HTTPS antes e ligou com o href, tá? Que é o que aparece aqui, porque no link aqui do href não apareceu o HTTPS 2 pontos. Então tem que aparecer. Então com isso ele conseguiu capturar o título, a descrição e o link. Aí ele fez algum tratamento do dado aqui e jogou essas três informações numa lista. Nessa lista aqui. Tá? Título, descrição e link. Perfeito? E essa lista ele depois acabou jogando para um arquivo aqui, ó. E aqui já é uma primeira promessa que eu tinha feito para o pessoal, que os dados que a gente está coletando eu ia mostrar como persistir. Um arquivo CSV, ou jogar isso para uma planilha Excel, ou gravar em banco de dados, SQLite ou outro, né? Então essa é a primeira forma aqui, ó. O que ele faz? Ele abre aqui o arquivo para escrita. Então aqui, ó, abre para escrita, que é esse W aqui, tá? Ele abre para escrita. Depois ele usa ele chama de escritor, tá? É o nome que ele usa para depois usar e escrever, de fato, informações no arquivo. Que é isso ele acabou gerando aqui, né? O escritor aqui ele acabou usando, ele escreveu, né, as linhas. Com o quê? Com a informação que está no new list, né, que é título, descrição e link. Então cada linha basicamente tem um título, descrição e o link. E o término dele lá tem esse final aqui, que é um final de linha, né? Vai para uma nova linha. Tá? E é assim que ele fez. E o delimitador, né, é o ponto e vírgula. Perfeito? Então assim que foi a maneira que ele usou para armazenar informações no arquivo. Porque logo a seguir, na janela menor lá, ele usa de novo esses códigos para daí ler o arquivo aqui. Daí ele abre para leitura. R aqui. E aí ele lê, tá? E joga aqui que ele chama de planilha, que é onde ele vai jogar depois as informações logo depois ali para a nossa tela. Ele joga aqui as informações para essa tela aqui, tá? Então veja que ele usou o ícone aqui do próprio Tkinter, que é o ícone padrão. Mas ficou bem interessante essa aplicação aqui dele. Certo? E agora como é que eu fiz no meu site aqui, no nosso site aqui do Conaend? Então, se eu quero buscar informações... Então vou deixar esse aqui. E vou fechar aquela aplicação do agregador original de notícias e vamos colocar o nosso agora. Então vou rodar aqui. E ele já aparece nessa tela aqui porque eu desloquei ele bastante, né? Então coloquei em cores aqui. Vamos lá. Vamos buscar CNC. Então o CNC ele vai achar essas notícias aqui. Como é que ele busca? Então vamos lá. CNC. Vamos buscar do zero aqui. Voltar para o back-end dele. E vamos para fazer a procura aqui, né, com search, para ele buscar. Aí sim, aí vai mostrar exatamente como eu quero. Então, tomada de decisão na fábrica, tomada de decisão da fábrica, depois 6 estágios,
por que usar, e a próxima aqui, por que usar o sistema MES, e assim por diante. Então aparece todas as notícias. E como é que ele busca, então, aqui do meu site, automaticamente, o site Connect, como é que ele busca o título e depois busca a descrição? Como é que ele faz isso de forma automática? Porque aqui, ó, se vocês forem ver, quando eu clico aqui na tomada de decisão, ele busca aqui. Né? Ele busca aqui as informações. Então, como é que ele consegue fazer isso? Né? Coisa interessante, né? Mesma coisa, gente. Vocês vão ali, ó, botão direito, inspecionar. É a maneira mais fácil, mas pode ser Ctrl Shift C. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Ctrl mais Shift mais C. Também funcionaria. Então vamos só rodar aqui, ó, Ctrl Shift C. Ele vai abrir aqui de novo essa parte de inspeção. Também uma outra forma, pessoal, tem algumas maneiras de abrir, é pressionar F12 e ele vai direto para um console. Console, que em português a gente chama console. Onde eu posso fazer algumas aplicações aqui, bem interessantes aqui nesse console, por exemplo. Eu posso rodar alguma rotina em Java, por exemplo. Aqui eu poderia rodar, se eu pegar aqui e usar essa definição aqui, eu mudo a cor de fundo ali. Ó. Eu poderia mudar a cor de fundo e continuar navegando aqui no site do G1. Porque eu fui lá e mudei a cor no fundo. Aí eu poderia colocar a cor que eu quisesse. Né? Que número hexadecimal, né? São três pares, né? Não sei se eu poderia deixar em preto. Ou voltar ao original, né? Que era branco. Mas enfim, aqui está na lista, você que escolhe deixar como quiser, tá? Ainda o mais simples é o botão direito e inspecionar. Aí nós vamos direto nessa região onde a gente clicou. Isso é uma vantagem, a gente já cai direto no termo que a gente está querendo inspecionar. Que é esse aqui, tomada de decisão. Então ele foi direto ali, ó, na tomada de decisão. Então vejam só. Eu tenho um termo geral aqui que é o artigo, que é a classe artigo. Tem um termo que é o cabeçalho aqui, que eles chamam de col-md-12. Tem uma parte da imagem, tem uma parte aqui que é relativa à descrição. Se vocês forem ver aqui, ó, o que está dentro desse call M7? Aqui está a descrição, né? Exatamente ali o que eu estou querendo buscar. Então esses são os termos, né? Artigo, a classe call MD12, call MD7, que é a maneira que esse site foi construído e é assim que eu tenho que buscar. Então lá no programa, se eu voltar aqui no VS Code, o que eu tive que buscar? Bom, eu tive que buscar o find all, certo? Buscando o quê? Primeira classe, a classe artigo. Aqui, tá? Então ele buscou tudo que tem dentro de artigo. Que buscando tudo que tem dentro de artigo, certo? O que ele traz? Ele traz exatamente isso aqui, né? O título, o link, a descrição da notícia, tudo que eu estou, de fato, buscando. Certo? Depois, lá dentro, para a notícia, né, ele buscou aqui em título, daí ele buscou essa outra classe aqui, que a gente já viu, né? A call M12. Essa aqui. Para a descrição, ele buscou essa outra aqui, a call M7, e ele foi jogando ali para dentro. Mas vocês vejam que para montar o título, não bastou aquilo ali. Eu tive que fazer aqui, usar o regex. O regex é uma forma assim de restringir o número de caracteres que aparecem no título, porque eu só queria as letras, né, acentuadas ou não, e nenhum caractere especial, porque às vezes eu tenho algumas imagens aqui no site, no título, né, e isso aí não ficaria bem aparecer no título, né, seriam caracteres estranhos. Então eu resolvi simplificar, deixando só caracteres que a gente costuma ler em títulos tradicionais. Mas aí isso não bastava para mim, porque vejam só, aqui eu tenho aqui a procura, tá, do CNC. Então está buscando aqui certinho CNC. Perfeito. Só que o que acontece? Essa página aqui não tem só uma página, ela tem, nesse caso do CNC, uma outra página aqui. Então se eu clicar aqui, ó, eu continuo navegando. Aí vocês vão ver que mudou. Ele já passou aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver.
ele já passou aqui para uma página 2. Ó. Então, isso aqui é um caminho de procura que eu tenho que entender e buscar. E foi isso que eu fiz aqui. Ó. Depois que eu fiz aquela primeira parte, baseado no programa de base, o anterior, eu tive que desenvolver mais essa parte aqui. E daí, o que ele faz aqui? Justamente, ele vai buscar montar a página, o número da página, aparece aqui, né? E com o search ali no final. E aí ele vai buscando. Enquanto tem uma resposta igual a 200, quer dizer, existe página, ele vai fazendo toda aquela procura que a gente fez antes. Poderia ter criado uma função, mas eu estou deixando o código explícito, porque eu acho que para os leigos em programação é melhor estar explícito, que aí se a pessoa entende um pouco de lógica, consegue acompanhar, porque senão ela fica perdida. Né? Começa a usar funções, orientação a objeto, e aí a coisa complica bastante. Né? Então, aqui no final eu gerei um arquivo, notícias.csv, gravei essa informação e depois li ela. Tá? Então, foi esse o melhoramento que eu fiz no programa lá, que eu usei como base, assim, para a gente poder estar trabalhando. Tá? Se vocês forem olhar, eu posso abrir esse arquivo notícias.conaeng, as notícias aqui, ó. Então, vamos lá. Só deixa eu ver aqui qual que era a primeira notícia mesmo. Ah, já passei para a segunda página. Né? Vamos voltar para a primeira, para ficar bem de acordo com o que a gente está fazendo aqui. É a tomada de decisão da fábrica segundo Knev depois de 6 estágios, que é exatamente o que aparece aqui. Né? Tomada de decisão na fábrica. Então aparece aqui, ó, título, descrição e link. Então o título é o primeiro, depois aqui ele mostra o ponto e vírgula, a descrição, depois aqui outro ponto e vírgula, o link e aí nova linha. E aí ele vai para 6 estágios de maturidade, que é o título, daí aqui ponto e vírgula, aqui, né? Ponto e vírgula, aí tem a descrição, aí ele vai aqui a descrição até aqui, outro ponto e vírgula, e depois aqui uma nova linha, ele pula então para a nova linha, depois por que usar um sistema MES? Então essa aqui é a forma que foi feita aí para ele persistir nesses dados. Persistir esses dados não é um banco de dados, mas é um arquivo. Porque usar um sistema MES é o que ele botou aqui nessa outra linha. Então, bom, esse vídeo ficou longo, mas vejam só. Eu criei aqui, mostrei maneiras, né, no site do G1 quanto do Conaeng, sites que são simples, que são páginas HTML fáceis de buscar informação. Mas existem outros sites que usam muito JavaScript, e muito JavaScript assíncrono, XML assíncrono, que a página é montada na hora, aí é bem mais difícil de você buscar as informações. Tá? Mas esse aqui é uma atividade extremamente útil, não só para você se informar de maneira mais rápida, porque se tem uma dúzia de sites aí que você consulta diariamente buscando informações manualmente, olha o tempo que você perde. Seria muito mais fácil você buscar as informações que você quer, o valor do dólar, do Bitcoin, do bolsa de valores, de fornecedores, por essa forma. E tem um outro uso bem interessante. Se o ERP ou outro sistema caro da sua empresa trabalha web e ele gera páginas HTML, você já viu, se você pede informações para que o fornecedor do ERP passe informações para você, nós já tivemos clientes que pediram informações e o projeto para retirar informações do ERP era de dezenas de milhares de reais. Né? Então, nesse sentido, é lógico que é mais proveitoso usar um web scrap em cima do HTML gerado pelo ERP e tirar essas informações diretamente de lá, para não ter que pagar essa fortuna para o fornecedor do ERP. Então, são maneiras assim de a gente estar coletando informação e dando grande flexibilidade para a sua empresa, aí, podendo fazer isso de uma maneira automática, rápida e simples. Né? Eu sei que se você não conhece HTML, se você não conhece CSS, se você não conhece JavaScript, isso aqui é grego, né? Eu sei. Mas no momento que você começa a conhecer, fica mais fácil de entender como essas coisas são montadas. Mas o fato é que eu queria que você soubesse que isso aqui existe. Se você quiser um serviço profissional, você pode solicitar para nós. A gente tem uma equipe aqui que pode fazer isso rapidamente para você. Ou você pode passar 20 horas do seu tempo tentando fazer. Se a sua hora é baixa, vamos colocar aí R$80. Você vai gastar R$1.600. Com uma fração disso, você consegue que a gente faça uma aplicação aí. Dependendo, claro, do site, se é simples como esses aqui, a gente faz bastante rápido, um par de horas, um pouco mais. Se é mais complexo, claro, vai ser mais caro. Mas de qualquer forma, ainda se comparando com orçamentos de ERP, ainda são valores bem mais acessíveis. Tá?
Mas a minha mensagem então hoje é essa, né? Complementando, a gente pode sensoriar e buscar dados do computador, temperatura, uso de RAM, memória, CPU, mas a gente também pode buscar de toda a web, de sites, né? A gente pode controlar o navegador, pode fazer literalmente o que quiser. E existem aplicações, claro, que têm APIs para troca de informações. Eles já fazem uma maneira simples assim, inclusive ERPs, onde a gente pode, por exemplo, um sistema MES, comunicar com um API de um ERP e buscar as ordens de fabricação, todas as informações e depois devolver os tempos reais de fabricação para esse ERP, para ele orçar corretamente da próxima vez. Então são várias as possibilidades, tanto de trazer quanto de devolver informações aí que a gente pode estar fazendo. Então, é isso que eu queria abrir um pouco a sua mente, assim. As procuras não precisam ser manuais, elas podem ser automáticas e a gente pode fazer isso de uma maneira cada vez mais automatizada e rápida. Então, na próxima aula eu pretendo gerar alguns gráficos, né, ainda com informação ou da web ou do computador, né, com dados de CPU, temperatura e tal. Gerar esses gráficos, essas coletas vão ser automatizadas. Pode ser feito por serviços do Windows, que são programas que rodam automaticamente, sem necessidade do usuário acioná-lo. Mas eu acho que a gente vai usar o gerenciador de tarefas do Windows, que é mais simples ali, a gente colocar coletas de tempo em tempo e a gente gerar gráficos a partir disso aí. Com informação persistindo em algum meio, como arquivos ou bancos de dados, a gente pode depois partir para análises mais avançadas, estatísticas, ou aplicar machine learning, aplicar algoritmos mais avançados aí para estudar a informação que chega até nós. Tá bom? Então esse vídeo já ficou bastante longo, mas era essa a mensagem que eu tenho para vocês. Espero que você tenha gostado do web scraping nesse nível aqui, e a gente continua mostrando mais nos próximos vídeos. Muito obrigado!